A paz do Senhor a todos que estão aí. Um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, ou uma boa madrugada. Não importa qual horário, não importa qual dia que você vai ouvir esta palavra, ou você vai assistir. Não importa pela TV, o celular, pelo som, seja o que for. Ou às vezes você pode estar escutando aí próximo de algum aparelho de alguém. Com certeza, tome posse da resposta está aqui. Aqui estamos diretamente, aqui é o pastor Pedro San, aleluia, o pastor Pedro San, para falar para vocês, nessa TV Produções Pedro San, né, nesse canal, que agora é TV Produções Pedro San, como eu já disse, vai ter outras formas de esclarecimento, vai ter outras direções de crescimento, porque Deus tem resposta para tudo. Deus tem vitória para todos. Então, em nome do Senhor Jesus, independente de qualquer coisa, seja qual for o sonho, independente de qual for o que você está pretendendo, muitas vezes o recurso não há condições, mas Deus faz o milagre. Deus tem resposta para todos. Só a gente confiar. Isso não é bestalice, não é loucura, não. Aleluia. Porque para o Senhor nada é impossível. Onde está tudo perdido, quando a gente confia em Deus, Ele faz. Então, eu tenho uma palavra aqui para você. Não importa qual a sua religião, não importa qual a maneira que você escolheu de vida. Porque você vai mudar, não é para mim não, nem para pastor, para ninguém. Vai mudar é para Deus, é entre você e Deus. Eu mesmo saí de uma situação que eu vivia, não foi por causa de alguém. Foi entre mim e Deus. Porque se fosse depender de alguém, eu não estaria... como entrar na presença do Senhor, não estaria aqui nesse momento, dependesse de alguém, eu estaria já no fundo do poço, já estaria perdido tudo, mas só que eu me agarrei a Deus. Então não olhar para a direita nem para a esquerda, até hoje mesmo, tenho respeito às lideranças onde eu chego, tenho respeito, mas acima dele é Deus. Se ele não estiver na direção de Deus, vir com palavras que queira para querer divertuar, para querer desprezar as pessoas, eu não vou nessa. Porque achar que tem que dar, abrir os braços ou abrir as portas só para aqueles porque já é crente. Não. Aleluia. A Bíblia mesmo diz, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Irei dar uma palavra hoje para você. Aleluia. Não importa a tua situação que você esteja. Confia no Senhor. Para Ele, nada é impossível. Chegou resposta para a tua vida. Aqui fala, vou dar uma palavra para você. Aqui em Lucas 19, versículo 1 por diante, fala sobre Zaqueu, o publicano. A transferência e a mudança de Zaqueu. Vou ler para você e vou ser bem corretamente diante do Espírito Santo. Que ele me ajude para que eu possa informar, assim, dialogar, assim, com certeza, com uma oportunidade que você entenda. Então você vai entender, você não está diante aqui de um homem estudado, mas sim de um homem cheio do Espírito Santo. Quem a direciona é o Espírito Santo. Certo? Alguns momentos aqui pode ser que um português não saia tão perfeito, pode ser que umas palavras saiam erradas, mas o importante é a sinceridade e a verdade. E eu estou aqui com a verdade e a sinceridade. Aqui fala, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele pequena estatura. Aleluia! Pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa figueira brava, aleluia, a fim de ver Jesus, por ele havia se passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, aleluia, e disse, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Hoje chegou salvação na sua casa. Tem versão que fala isso também. Aleluia. E a Bíblia diz, Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Aleluia.
E Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e a salvar os perdidos. Então aqui fala de um homem publicano, a Bíblia diz que era um homem rico, de uma pequena estatura, mas um homem que cobrava imposto, um homem que, além de cobrar imposto, que hoje em dia a Bíblia diz, o próprio Jesus pagou seu imposto, mas esse homem era incorretamente, ele era um homem injusto, porque ele cobrava muito além, para que ele pudesse ficar cada vez mais rico. Quanto mais tinha, mais ele pegava, tomava de alguém a mais, certo? E com certeza para embolsar, né? Ele levava o que era devido, mas o maior quantidade ficaria para ele. E ali ele era mal visto, odiado por pessoas. Mas houve que esse homem viu, ele não viu antes Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus, como hoje você pode estar falando, nunca viu Jesus, não tem uma experiência, mas hoje está ouvindo Jesus falar com você, ou já tem visto de outras palavras, mas hoje Jesus está tendo um encontro com você, como teve um encontro com Zaqueu. E nesse momento, Zaqueu subiu numa figueira brava. Quando fala figueira brava, ela estava com dificuldade. Ela tinha dificuldade para uma pessoa subir. Não era fácil de subir, principalmente esse homem, que não era acostumado a estar fazendo essas coisas. Com certeza um homem soberbo, que tudo tinha nas mãos, que tinha dinheiro. Pessoas que odiavam ele, tinha muitos, mas tinha aqueles que, por mais que ele fosse uma pessoa incorreta, mas por causa do que ele tinha, bajulava ele, como os dias de hoje. A pessoa, às vezes, é uma pessoa corrupta, às vezes é uma pessoa que não é boa, mas por ter alguma coisa financeira, ou ter um carro bom, uma casa boa, as pessoas, às vezes, alguns bajula, né? Tanto aquele homem como justo e despreza pessoas boas. Então aqui existia essa oportunidade, existia muitas pessoas que odiavam. E quando Jesus passava, mandou ele descer depressa, porque a humilhação de Zaqueu foi subir nessa figueira para ver Jesus. Aleluia. E quando diz desce depressa, tem muitos que dizem, Zaqueu desceu para se humilhar. Não, ele já se humilhou quando ele subiu, que era coisas que ele não era acostumado a fazer, mas ele fez por chegar a Jesus e queria uma mudança. Esse homem tinha tudo, materialmente tinha tudo, condições financeiras para o que ele quisesse comprar. Aleluia. Né? E tinha também as mulheres, por mais pequeno que ele seja, que ele fosse, uma pequena estatura, mas tinha condições de mulheres, o que ele quisesse obter, ele tinha. Tudo, nada naquele homem faltava, mas existia um lado espiritual. E aqui também uma forma que Deus não despreza ninguém. Aleluia. Independente do que tenha, se tem dinheiro, se não tem, o importante é que o homem reconheça que precisa de Jesus. E ele aqui reconheceu que precisa de Jesus. Você vê aqui pela palavra, alguns o desprezou, alguns, por ter ira dele, achavam que Jesus não tinha que dar oportunidade a ele. Como os dias de hoje, alguém acha que não tem que dar oportunidade a você ou a mim. E aí, nesse momento, aquele homem se humilhou diante do Senhor Jesus. E ali Jesus não deu ouvido a muitos, porque a Bíblia diz que muitos reclamavam, murmuravam, porque Jesus deu atenção àquele homem. E com certeza aquele homem se humilhou, dizendo que entregaria, porque disse assim, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se roubei alguma coisa, ele roubou com certeza, tomou coisas de alguém. Mas ele foi humilde a devolver, restituir 4 vezes mais. Ele daria até mais do que ele tomou das pessoas. Então ali agradou a Jesus. E Jesus disse para ele, hoje... Aleluia, disse, hoje chegou salvação na tua casa, pois também esse é o filho de Abraão, porque o filho do homem, aleluia, glória a Deus, veio buscar e salvar os perdidos. Então, Jesus não tinha mente como alguns desprezam as pessoas, ou acha que só ele teve a oportunidade, outras pessoas não têm. Então não importa que erro você teve, não importa que situação você estava ou está, mas o importante
é que você está reconhecendo como esse homem que precisa mudar. E não mudar para alguém, não mudar para a família, não, mas mudar para Jesus. Porque se você muda para Jesus, Jesus te ajuda. Outra, quem faz o trabalhar no ser humano é Jesus. Porque nós mesmos não temos como largar as coisas. Nós não temos como se libertar. Porque às vezes a gente pode até parar alguns momentos. Pode parar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Às vezes até 1 mês. Às vezes tem pessoas que passam até 1 ano. Larga a bebida, larga tudo. Mas depois cai de novo. Mas quando Jesus chega, quando a gente dá a oportunidade de Jesus mudar a nossa vida, aleluia, que a gente dá espaço, não tem mais que volte para querer nos atrapalhar, nada mais que a gente fazia, ou seja, se drogava, ou seja, se bebia, se prostituía, ou fazia alguma coisa de errado contra o próximo, não faz mais, porque é liberto. E hoje Jesus está dizendo, chegou libertação para a tua vida. Hoje chegou salvação, só não para a tua vida, mas por toda a tua família. Porque a Bíblia diz que Jesus tem um compromisso, como a gente começa a ter um compromisso com ele. Ele diz que também entra na vida da nossa família, vai cuidando, vai dando livramento, ninguém toca, aleluia, ninguém mexe. Mas qual o segredo? É a gente ter humildade e ir diante da autoridade de Deus, aleluia, botar em prática o que você está aprendendo com Jesus. E com certeza você está ouvindo essa palavra. E aí você ter humildade de querer realmente aquilo que Jesus quer para a tua vida, não é o que eu quero ou que alguém quer, mas que Jesus quer, com certeza, hoje chegou resposta para a tua vida. Aleluia! E seja o que foi que você vai ter que deixar para trás, aleluia! Seja o que for que você vai ter que desfazer da sua vida, Jesus tem muito melhor. Eu digo isso com certeza e digo isso com muita convicção. Jesus tem muito melhor para você. Tem as coisas puras, as coisas santas. Provérbio 10, 22. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Às vezes tem coisas na vida de um homem, certo? Ou de uma mulher, como houve na minha vida, que acrescenta as dores. A pessoa é fardo pesado. Tudo é a pessoa, por mais que tenha, mas não se sente bem, não se sente feliz. E muitas vezes bebe, muitas vezes se droga para se sentir feliz, para tirar aquela opressão, aleluia, para tirar aquela angústia, aleluia. Mas quando Jesus chega, a gente não precisa nada disso, porque eu já precisei dessas coisas, para tirar a angústia, para tirar às vezes aquela opressão, para querer poder ter alegria, mas era uma alegria enganosa, que deixava cada vez mais, quando passava o efeito, vinha pior do que era. Mas hoje não. Então não vai ser diferente com você. Aleluia. Então o que importa não é o que alguém vai cobrar de você, o que você já foi, ou que no momento está fazendo. Mas o importante é que você está dando a oportunidade para Jesus mudar a tua vida. E tem coisas que ele vai trabalhando, só você ter espaço. Tem uns que larga logo, tem uns que é devagarzinho, de pouquinho, certo? Mas o importante é que você se esforce. Josué capítulo 1, aleluia, versículo 9, diz assim, não te mandei eu? Esforça-te. Josué capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, que eu serei contigo por onde quer que andares. Então, Deus está tendo hoje, Jesus diante de você está falando, eu darei a oportunidade, não pasme, que eu serei contigo por onde quer que andares. Ele está presente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado o teu nome. Aleluia. Mateus, aleluia, 28, 20, diz assim, eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Ele diz para você que está com você todos os dias, até a consumação do século. Ele toma esse compromisso de estar com você. E isso você sente,
que é o Espírito Santo, certo? Mesmo que o homem não seja logo batizado, mas tem o Espírito Santo. Quando a gente chega diante de Jesus, se entrega, passa a ter a morada do Espírito Santo, passa a ter direcionado do Espírito Santo. Você não faz mais aquilo que, se você der a oportunidade de ser sensível para Jesus, com certeza você não vai fazer mais as coisas que fazia da sua maneira. O Espírito Santo vai direcionar você, se vai para a direita, para a esquerda, seja para o que for, dá sabedoria, dá entendimento. Às vezes você possa querer trabalhar para você mesmo, e Jesus vai lhe dar instrução, vai lhe dar sabedoria para como você começar, aleluia. Ou seja, algo, talvez você seja um comerciante, aleluia. Talvez você seja um comerciante e veja bebida, cigarro. Não é deixar de dia para noite, deixar Jesus trabalhar. Ele vai tirando devagarzinho, como? Ele vai te dando sabedoria para que você possa cobrir aquela situação que você vai deixar lá na frente, para que você não tenha perca. Você vai comprando outras coisas, vai investindo em refrigerante, investindo em suco, água, vai tendo mesmo. Quando você chegar o momento de você deixar de vender essas coisas, deixar de vender bebida, cigarro, chegar no momento que você vê que dá para parar, deixar isso aí você deixa. Porque Jesus não quer fardo pesado para ninguém. Ele dá sabedoria. Mas uma coisa eu digo, não vai demorar, porque ele já entra na causa e te dá resposta, te dá vitória. Então Jesus diz para você, hoje chegou resposta para você, aleluia. Hoje chegou a salvação para você e sua família. E seja o que foi, eu vou trabalhar, aleluia, na tua vida e vou destruindo todas as coisas que estavam te atrapalhando a caminhar, que estavam te atrapalhando a desenvolver, que estavam te atrapalhando a crescer, estavam te atrapalhando a prosperar, aleluia. Talvez você esteja numa situação que às vezes a pessoa vê que está perdido, mas ele está dizendo que tem nada perdido. Hoje eu cheguei para te restituir e para te levantar e dar vitória. Aleluia. Hoje chego resposta para você. Eu vou tirar você do fundo do poço. Assim você me deu a oportunidade e todos vão ver você na excelência. Vou botar você no meio dos grandes. Aleluia. Ela sobre cada sabarrai. Vou botar você no meio dos grandes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não importa o grau de estudo que você tem. Não importa as condições que você está. Porque eu que faço. Vou te dar vestes novas. Vou mudar tudo. Aleluia. Seja que situação você estiver. A partir de hoje vou trabalhar. E esse ano será o início do melhor ano da tua vida. E eu vou te dar resposta. E creia que Deus está te dando vitória. E agradeço por essa oportunidade. Já peço a você que você se inscreva, aleluia, no canal. Dê seu like, né? Compartilha, ajuda para que eu possa investir, né? Investir na obra de Deus. Abrir o templo para o Senhor e possa também ajudar aqueles que estão necessitados. Porque meu intuito aqui não é questão de, como eu já disse, de dinheiro. Não. Todo mundo precisa de dinheiro. Mas em primeiro lugar está o amor. Fazer a obra de Deus. Mas só que eu preciso de recursos para investir. Então que você possa compartilhar. Porque crescendo o canal vai ter investimento de empresa, vai ter investimento próprio do YouTube, né? Vai passar recurso para mim, né? Então, fica aí à disposição de você. Cada vez mais ao crescer, vai vir patrocínio, tudo, e possa, assim, investir, ajudar o próximo, às vezes desempregado, às vezes uma pessoa que está doente, eu poder dar a feira básica e fazer um trabalho social, de evangelização. Às vezes a pessoa na casa está trabalhando, mas só tem um. E a família é grande e o dinheiro não dá para cobrir a despesa. E eu poder chegar lá e ajudar. Então esse é o meu intuito. Deus sabe que estou falando a verdade. Em nome do Senhor Jesus. E tenho certeza que você está aí, está sentindo. Que é uma verdade minha, porque é diante de Deus. Ai de mim aqui está mentindo. Ai de mim aqui está com conversa. Então o intuito aqui é de glorificar o Senhor. A glória de Deus. Então toma posse do que Deus falou para você. Fica na paz, Deus te abençoe. Como eu já disse, não importa que religião você é.
ou que situação você vive. Não importa, porque você vai ser o que Deus quer, não o que eu quero, não o que pastor nenhum quer. É o que Deus quer, você vai ser, certo? É entre o homem e Deus, não é o homem e o homem, porque o homem não tem o que pegar, mudar ninguém. Quem muda é Deus. Apenas o homem é instruído por Deus para passar as mensagens do que Deus quer falar, como eu estou passando aqui. Então fica na paz, Deus te abençoe, certo? Não importa que horário você está a ver, certo? Assistir, ouvir, não importa qual dia, mas o importante é você tomar posse da vitória. Fica na paz, Deus te abençoe. Vou fazer uma oração de conclusão para você. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço esse momento. Todos estão aí, Senhor, já sai de posse de vitória, já caiu por terra todo o mal que estava contra ele, seja destruído e eu vejo um novo amanhecer, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, te agradeço por esse momento, Senhor, que o Senhor me deu essa oportunidade de pregar outras mensagens para ti, mas que tudo vai dar certo, porque está diante de ti, Senhor. Vai dar certo para ele, dar certo para mim, e com certeza, meu Deus, quando eu abrir o templo, vai vir a visita de muitos, meu Pai. Eu sei que até de longe vai vir viajante e vai poder se hospedar, Senhor. Mas que o Senhor vai ser glorificado, exaltado, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Fica na paz e Deus abençoe a todos.